Boa Vida News, a informação sempre precisa para você aqui no canal Boa Vida. Você nos acompanha na internet, www.canalboavida.com.br. Você nos assiste através do celular também. Acesse aí www.canalboavida.com.br. Em nome da Gran Dourados Veículos, vá conhecer o Fiat Toro na Gran Dourados Veículos, Dourados Maracaju e Ponta Porã. Procópios Boliche, ligue no Procópios, faça a sua reserva, faça a confraternização, aniversário com boliche, é muito bacana. Em nome da Musical, você já pode utilizar o seu Vale Cultura. Na Musical, 2 lojas em Dourados, tá certo? Eu estou recebendo no nosso Boa Vida News, Dr. José Carlos Manhambusko, advogado trabalhista. Doutor, eu fiquei extremamente assustado quando eu vi a pesquisa anual do número de ações trabalhistas batendo todos os recordes no Brasil. O desemprego realmente assusta, doutor? Boa tarde. Muito obrigado por mais essa oportunidade. E eu digo a você que isso é reflexo da questão econômica, né? O Brasil vinha num processo de desenvolvimento muito bom, ofertas de emprego, trabalho, abrindo-se muitas empresas, indústrias, e de repente entra num processo de recessão. E recessão é sinônimo de demissão. E demissão, consequentemente, acaba vindo a estourar na Justiça do Trabalho. Mato Grosso do Sul também bateu todos os recordes. E de Mato Grosso do Sul, Dourados é a cidade com mais ações trabalhistas, em decorrência não só dos empregos, naturalmente, mas o setor alimentício parece que está à frente aí dessas ações. Nós temos aqui 2 grandes empresas, no ramo do suíno e das aves, que empregam cerca de 8.000 funcionários. E oscila muito essa questão porque vende para o mercado externo. Quando o mercado externo está comprador, você tem contratação. Quando o mercado externo não está comprador, você tem demissão. Então, essa é a realidade da nossa região, Nós temos poucas indústrias que contratam um número significativo de trabalhador. E quando essas 2 indústrias em especial começam a fracassar em algum ponto, a tendência é o desemprego, E o restante da economia não consegue absorver essa mão de obra, porque é uma mão de obra, de certa forma, até especializada. A Justiça do Trabalho, ela tem conseguido, num tempo pequeno, atender tudo isso? Eles tentam, porque não adianta também você fazer concurso e contratar mais juízes, não adianta você abrir mais varas de trabalho, não adianta você ter mais funcionário. A questão não é essa, a questão é que existe um tempo, e você não vai conseguir trabalhar 24 horas. Uma audiência na Justiça do Trabalho uma audiência de instrução demora 2, 3 horas, E o juiz também tem que ter o tempo para ele fazer a sentença, o tempo para ele fazer o despacho, o tempo dele como pessoa. Então, hoje nós estamos aí tendo um problema de tempo. É muito processo, mas administrar esse tempo é que eu acho que é o grande desafio hoje, não só da Justiça do Trabalho, mas de todas as justiças. O senhor tem trabalhado Dourados e Campo Grande. Campo Grande também enfrenta o mesmo problema? Enfrenta porque aí é a questão da quantidade. Embora lá tenham mais varas de trabalho, mas lá também existe o quê? Existe uma pauta com 1 ano de defasagem. Hoje alguém que vai fazer um processo, iniciar um processo no mês de março, ele vai ter uma audiência seguramente para 2017. Então, a questão é, você tem mais varas, você tem mais juízes, mas você também tem mais processo, embora diversificado os setores. O senhor tem lançado os seus livros, e nós já estamos aí indo para a 5ª edição, e o senhor tem levantado diariamente na internet algumas discussões. E a última delas é com relação a uma ação do STF. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, explicar para a gente o que é essa discussão. Faz tempo que eu não atuo na área criminal,
Mas houve um julgamento do STF em que ficou estabelecido que a partir do 2º grau já se podia prender o acusado, né? Porque já teria 2 decisões, uma de 1º grau, que seria uma sentença, e um acordo, né? Então você estaria estabelecendo a seguinte premissa: a partir da condenação em 2º grau, você já recolhe o autor, ele já passa a ficar preso. Então ele vai poder recorrer à instância extraordinária? Vai, só que recolhido. Né? E isso está gerando uma polêmica no Brasil inteiro, né? Alguns defendem a Constituição, a questão do devido processo legal, dos meios e recursos, que só poderia fazer essa prisão depois do trânsito em julgado, que é o final de uma ação. Bom, aí nós estamos tentando fazer uma analogia com relação à Justiça do Trabalho, né? Que nós temos na Justiça do Trabalho, também temos o 1º grau, sentença, temos o regional, que é um acordo, e temos o STF, que é o grau extraordinário. Então, se você fizer uma analogia entre o que vai acontecer no crime, que já em 2º grau você pode já prender, você também vai poder fazer na Justiça do Trabalho quando o processo estiver no regional, onde houver a condenação. Então, se a condenação diz que a empresa tem que pagar, ela tem que pagar naquele momento, independentemente dela recorrer para o TST. Então, essa é a polêmica e a discussão. Isso é aplicado ou não é aplicado? Né? O senhor defende que seja aplicado? Eu defendo que sim. Aliás, eu defendo que o grande problema, vamos falar nosso, que atuamos na Justiça do Trabalho, chama-se execução. O processo de execução, ele poderia e deveria ser muito mais célere, mas quando chega na hora de executar, existe um problema sim, e é crônico, isso não é privilégio meu de estar falando, isso os doutrinadores falam, né? Até quem está lá na justiça fala. Por quê? Porque nós não temos um código de processo do trabalho. A CLT chega a um determinado momento que ela se serve de outras leis, tá, para realizar o direito. Agora, dentro de uma modernidade, quando se fala em mudanças, é a hora de mudar também, né? De se modernizar, por que não? Sim, eu fiz um outro comentário no outro dia a respeito da fala do então presidente do TST que assumiu, o ministro Ives Ganda Filho. Ele falou da questão da terceirização, ele falou da questão da uniformização da jurisprudência, né? Falou em diversos temas, né? Mas o que nós queremos? Nós queremos, na realidade, rapidez. A justiça precisa de agilidade, ela precisa de rapidez, entendeu? O bem da vida que um trabalhador vai lá postular é porque ele precisa, entendeu? Por isso que ele vai lá postular. Então, a justiça precisa dar resposta rápida a esse problema, né? Agora, a conciliação ainda é o melhor caminho? Eu acho que a conciliação ainda é o melhor caminho. Como é que está o andamento para o 5º livro? Nós estamos aí, enviamos o material para a editora, né? O procedimento normal é esse, se envia o material é submetido ao conselho editorial. É claro que a gente, por ser um autor de 4 obras, né, a gente tem uma vantagem de ter um trabalho pré-aprovado, né, pela questão do currículo, mas ele ainda assim sofre uma revisão, uma análise pelo conselho editorial, né? E sendo aprovado, aí sim, retorna e a gente conclui e ele vai para a edição, né? Essa obra, inclusive, é uma obra de um tema muito atual. E aí, falando em execução, ele trata exatamente de uma garantia através de um documento, que é o seguro-garantia. Não é a carta de fiança. A carta de fiança é um outro instrumento.
né? O CPC, ele autoriza na justiça comum a utilização de algo chamado seguro-garantia, que não é dinheiro, tá? Você não calciona com dinheiro, né? E aí está se discutindo se isso seria aplicável na Justiça de Trabalho no processo de execução. Por conta disso, a gente acabou formatando essa obra para discutir a aplicabilidade ou não desse seguro-garantia no processo de execução trabalhista. Tá certo. Eu conversei com o Dr. José Carlos Manhambusco, advogado trabalhista, fazendo aí um balanço, falando um pouco sobre as ações trabalhistas, batendo recorde no Brasil e outras discussões. Boa vida, News, a informação sempre precisa até você.